Bem-vindos ao Saúde em Digital, um podcast da Doc24 que nos permite refletir e conhecer as tendências de inovação e tecnologia aplicadas à saúde e ao bem-estar. Neste episódio, falaremos sobre os desafios do mundo hiperconectado e a adaptação das empresas a uma sociedade digitalizada. Hoje, junto a Mariana Pelex, diretora de parcerias comerciais da Prudential, vamos conhecer como as soluções tecnológicas têm melhorado o bem-estar e a qualidade de vida dos consumidores. Seja bem-vinda, Mariana. Mariana, vivemos em um mundo hiperconectado, onde a tecnologia cria novas experiências e hábitos de consumo nos mais diversos setores, como saúde, seguros, bem-estar. Do seu ponto de vista, o que configura a sociedade atual e os novos hábitos de consumo? Olá, Karen. Primeiramente, obrigada aí pelo convite. É um prazer aí participar do podcast com vocês e poder discutir esse tema que, no final, tão relevante na sociedade atual, né? Então, sem dúvidas, acho que a tecnologia desempenha hoje um papel fundamental em praticamente todos os segmentos, né, todos os aspectos da nossa vida. E essa questão da conectividade e o fácil acesso à informação, elas transformaram a maneira como a gente interage com o mundo e, obviamente, como a gente consome produtos e serviços, né? Pensando um pouquinho, né, trazendo já para o nosso mundo de seguros de vida, por exemplo, a gente tem percebido uma mudança, né, desde a época da pandemia, que eu acho que com certeza contribuiu bastante para essa mudança. A digitalização, ela vem fazendo com que ela vem sendo uma necessidade, né? As seguradoras estão sendo obrigadas a oferecer soluções mais ágeis, mais flexíveis, mais convenientes, mais personalizadas por canais que até então a gente não vinham tão fortes no passado, né? Então hoje existe muita questão de as pessoas valorizarem mesmo essa facilidade em contratar as apólices de seguro de vida de forma online, sem complicações, passando por um processo de subscrição mais simplificado. Então, antigamente se falava, né, de responder muitas perguntas, de fazer exames, etc. Hoje até isso é um pouco acho que por uma questão de tempo e por uma questão de muita oferta que se tem por aí, então acho que todos foram realmente obrigados a se reposicionar nesse sentido. E acho que além dessa questão do consumo de serviços, né, pelo mundo digital, acho que a questão da conscientização, né? As pessoas estão cada vez mais conscientes em relação a como cuidar da sua saúde, como cuidar do seu bem-estar, e aí acho que isso também acaba influenciando bastante. Mas, enfim, acho que de forma resumida aqui para tentar finalizar essa resposta, eu acho que a gente segue aí para uma busca da facilidade, da personalização, a flexibilidade, e eu acho que a tecnologia, ela apoia tudo isso e faz com que a gente continue a evoluir nos setores aí de vida e saúde, sempre acompanhando essas mudanças para a gente tentar se adaptar e atender cada vez mais às necessidades desses consumidores modernos e hiperconectados aí. Aproveitando esse gancho, né, que você já comentou um pouquinho sobre isso, mas para a gente ampliar um pouquinho mais, né, quais são os possíveis benefícios dessa sociedade altamente conectada que tem um acesso imediato a produtos e serviços? Eu acho que hoje em dia, falando como consumidora, né, eu vejo com muito bons olhos, porque no final tem muita facilidade, hoje está tudo na palma da minha mão, então eu estou aqui sentada conversando com você, ou então às vezes, quem nunca, né, numa reunião aqui a gente precisa resolver algum problema e você consegue fazer isso na palma da sua mão, e isso vale para desde a contratação de um seguro, ao pagamento de contas, ao que a gente fala, né, de agendar uma consulta, resolver coisas que a gente não imaginou que conseguiria resolver. Então, do ponto de vista de consumidora, eu vejo com muito bons olhos, com certeza, acho que é algo necessário, essa evolução, ela é necessária, e eu honestamente sou fã, eu adoro, então para mim hoje poder resolver qualquer problema que eu preciso de forma rápida, acho que é um pouco a gente até vai se tornando um pouco
qual que é a palavra? A gente vai ser mais resistente em resolver as coisas de outra forma, né? O digital passou a ser tão comum, a tecnologia passou a ser um aliado tão importante, que quando a gente precisa resolver alguma coisa pessoalmente, por exemplo, outro dia eu tive que resolver um problema relacionado à minha conta de energia e falaram para mim que eu teria que ir até uma loja. Eu falei assim, não, gente, espera só um pouquinho, vocês não estão entendendo. Eu posso resolver cada coisa, eu posso renovar meus documentos, eu posso fazer uma consulta, eu posso contratar um serviço, posso fazer tanta coisa, e aí para resolver um problema na minha conta de energia eu vou precisar ir até a loja, então a gente já ficou até um pouco mais resistente, né, em relação ao processo presencial, mas acho que, de novo, só vejo muitos ganhos. Do ponto de vista de serviço, pensando no mercado de seguros, eu também vejo com bons olhos, porque acho que a tecnologia, ela apoia qualquer desenvolvimento de qualquer setor, e para o setor de seguros não é diferente, né? Eu acho que a questão da competitividade, a questão dos clientes estarem mais antenados, mais ligados e questionando mais, buscando alternativas. Acho que hoje em dia a gente fala até num futuro próximo, quem sabe, da questão do open insurance, né, de se dividir dados. A gente realmente, isso com certeza impulsiona o setor a crescer, a se desenvolver, a buscar soluções, de novo, personalizadas, flexíveis, que possam atender esse tipo de cliente. Então eu vejo realmente como uma chave, né, um caminho para a evolução. Os principais impactos, então, da digitalização no setor de seguros, como você colocaria isso? Eu acho que o setor de seguros, ele é um setor que não costuma acompanhar com tanta rapidez, pelo menos no passado não costumava acompanhar com tanta rapidez essa movimentação, né, do tecnológica, e até muito, acho que baseado também pela questão dos órgãos regulatórios, né, SUSEP, etc. Então, quem nunca ouviu, né, algumas campanhas de marketing aí falando, né, que o seguro, acho que vocês já devem ter ouvido, né, que os contratos de seguro são contratos super extensos, contratos com letras, com frases difíceis, palavras difíceis, pouco acessíveis. Então eu acho que essa mudança fez com que a gente fosse obrigado a dar uma sacudida, né, e buscasse realmente se reinventar, né, trazer soluções novas, porque a gente pensa muito em jornadas, quando a gente fala em jornadas digitais, a gente pensando, né, fazendo paralelo entre uma pólice de seguro, que antigamente a gente recebia, né, na nossa casa, um livretinho assim, você recebia, contratava um seguro, você recebia na sua casa uma pólice através do correio, chegava um envelope, tinha um livrinho lá com o número de 0800, um cartãozinho para você entrar em contato. Hoje você consegue fazer esse paralelo do que, como essa mudança aconteceu, como a gente deixou de fazer essa venda presencial, onde tinha um corretor de seguros ou um consultor sentado explicando para você os detalhes daquela pólice, algumas ligações pelo telefone, muitas vezes, né, recebendo muitas ligações, tentando entender. Hoje, a depender da complexidade, claro que existem produtos que ainda exigem que essa jornada seja um pouco mais consultiva, pensando muito em personalização mesmo. Então, aqui na Prudential a gente tem um pouco de tudo. A gente fala desde de um serviço de vendas presencial, onde consultores especializados, franqueados da Prudential conseguem oferecer proteções através de produtos mais estruturados, até uma jornada 100% digital, onde o cliente consegue contratar em poucos cliques, ali 2, 3 cliques em 1 minuto de jornada, um seguro com as mesmas coberturas que vão oferecer os mesmos benefícios, claro, com valores diferentes, etc., mas o que é muito bacana disso tudo? A gente cada dia mais consegue segmentar as nossas ofertas, segmentar os nossos canais, e a gente consegue chegar, e até muito, né, pensando em como a gente une dados com tecnologia, enfim, como a gente pode chegar na oferta ideal para o cliente, para aquele perfil de cliente, qual é o canal correto, qual é o perfil, qual que é o canal correto de oferta, qual é o produto correto, o quanto cabe no bolso daquele cliente, você conseguir personalizar essa jornada, seja através de uma jornada consultiva, seja através de uma jornada digital, eu acho que
é muito legal, e eu acho que o setor foi impulsionado por isso. Hoje, confesso que eu tinha dificuldade alguns anos atrás em ver o setor de seguros se digitalizando da forma como a gente já vê hoje. Eu acho que é só o começo, tá? Porque isso realmente, se a gente for comparar, olhar para os últimos 10 anos e olhar para os últimos 3 anos, a diferença foi gritante. Eu acho que agora, nos próximos anos, isso vai acontecer cada vez mais rápido, como tudo, né? Acontece de forma muito rápida. Eu acho que essa evolução agora a gente começou num processo muito interessante que deve ser acelerado cada vez mais aí, ao longo dos próximos anos. E falando em digitalização, né? O que os motivou a incorporar um serviço de atendimento médico virtual, né? O que vocês enxergaram nos seus consumidores? Eu acho que, voltando, né, fazendo referência de novo à pergunta anterior, né, de como a gente chegar em determinados clientes, acho que é super importante a gente olhar para aquilo que o nosso cliente precisa, né? Uhum. Então, eu posso ter um cliente, novamente, que demanda uma conversa, sentar na frente de um especialista, contar um pouquinho da vida dele para ser direcionado, né? Posso ter um cliente que está super disposto aqui a fazer um exame, a passar por uma consulta presencialmente, mas aí, olhando para o perfil de público que a gente tem através das nossas parcerias de massificados aqui na Prudential, por exemplo, como é que eu entrego o mesmo tipo de solução, né, o mesmo tipo de produto, o mesmo tipo de benefício, a um preço que caiba no bolso dele e o melhor, que consiga atender as necessidades dele. Porque pensa que é um cliente que muitas vezes não tem acesso, não tem tempo, né, não tem, muitas vezes nem, como eu volto a dizer, nem acesso para conseguir efetivamente pagar um plano de saúde, poder fazer uma consulta particular, muitas vezes acaba dependendo do SUS e tem pouco acesso, por exemplo, a questões focadas no bem-estar, está sempre trabalhando ali com a questões, né, emergenciais, quando tem alguma doença, não consegue se prevenir. Então, como é que a gente conseguia, pensando no seguro de vida, que hoje ganha uma importância muito grande, né, as pessoas sabem hoje, tem né, de novo, pós-pandemia, uma preocupação maior com a vida, mas não só o seguro de vida, como é que a gente consegue trazer benefícios que também, que aquele cliente possa utilizar ao longo da vigência daquele seguro, porque o seguro de vida ele está hoje muito atrelado à questão da ausência, né, de algo ruim que acontece, as pessoas não gostam de falar de morte, as pessoas não gostam, né, é uma preocupação que existe efetivamente, claro, mas as pessoas não falar só sobre o seguro de vida é algo que não é tão trivial para alguns públicos. Então, a gente buscou trazer, a gente fez, né, mergulhou bastante em como a gente poderia trazer benefícios para serem utilizados em vida também. Então, como compor aquele produto para que ele tivesse também a cobertura para a morte, que é super importante na ausência, aí, é uma proteção financeira super importante, mas não só isso, como eu posso apoiar aquele cliente no momento de um acidente, né, no momento de um imprevisto que, de repente, não necessariamente algo tão grave assim como uma morte ou uma invalidez, mas assim, de repente, uma quebra de osso, né, se acidentou, fraturou a mão, vai ficar sem trabalhar e, de repente, é um funcionário autônomo que depende daquela renda, ou então ficou alguns dias no hospital afastado, como é que eu posso, né, através de uma diária de internação hospitalar, complementar a renda dele, ele acaba deixando de ter um problema? A mesma coisa, a telemedicina ela veio para fazer parte desse pacote para ser utilizado em vida. Então, assim, a gente buscou trazer algumas soluções para deixar nosso produto realmente um produto muito completo para um público que passa por uma jornada digital, tem a necessidade de um produto, sim, que busca a proteção financeira, busca tranquilidade, mas que também agrega benefícios para serem utilizados ali ao longo daquele processo. E eu acho que a telemedicina, ela é, sem dúvidas, muito bacana, porque é algo fácil, algo simples, que pode ser, de novo, utilizado a qualquer momento. Então, ali, é uma jornada 100% digital, onde o cliente pode ali, sei lá, em 30 minutos ser atendido, resolver um problema, máximo de 30 minutos, pensando em casos de emergência, mas ali tem clientes que são atendidos em 2, 3 minutos no caso de uma emergência. Imagina você pegar o aplicativo, entrar aqui, acionar o seu seguro, olhar e falar, tem o seguro com telemedicina, clicar e conseguir ser atendido em 2, 3 minutos, de repente já receber ali a sua
receita, enfim, seu direcionamento. Eu acho que além da questão da capilaridade, da acessibilidade, da gente ter conseguido chegar em lugares que a gente não conseguia chegar antes, que esse acesso, esse público não tinha esse acesso antes, eu acho que a questão do acesso à saúde também foi super importante, né? Perfeito. E como tem sido, né, e como está sendo essa integração de serviços digitais ao setor de seguros, como tem agregado valor dentro dos planos e das apólices? Eu acho que agregar a questão do digital e dos serviços digitais que nos proporcionam ter uma jornada realmente, que a gente pode dizer, uma jornada digital end-to-end, ela é muito bacana porque a capilaridade disso a gente realmente não consegue medir, não tem muita noção quando a gente começa a falar, né? Então, assim, imagina você chegar hoje em cidades ali no interior do Acre, né? Quando que a gente conseguiria chegar e atender de forma, seja através realmente até um consultor de seguros para fazer uma venda de seguros pessoal, até mesmo um médico para atender um cliente. É a mesma, se a gente for pensar, era tão difícil, as duas situações eram muito difíceis. Hoje você conseguir agregar isso de uma única forma, de um único, através de uma jornada realmente fluida, de SLAs baixos ali, o tempo de espera muito baixo, a gente conseguir chegar a lugares que a gente não conseguiria chegar antes, nem com um atendimento especializado para médicos, nem para a venda de um seguro, acho que foi muito bacana. Então, para você ter uma ideia, falando um pouquinho de números, a Prudential é uma companhia que está no Brasil há mais de 25 anos, né? Tem um volume muito grande de clientes, líder no segmento de vida, mas com a operação digital que nós temos aí em parceria com a Doc24, o Mercado Pago, a gente acabou atingindo, levando a proteção da Prudential para mais de 1.200 novas cidades no Brasil. Então, quer dizer, com 25 anos de operação, a gente estava em mais de 3.000 cidades brasileiras. Depois da entrada no digital, a gente conseguiu impulsionar e crescer e está em mais 1.200 novas cidades que talvez a gente não conseguisse chegar se a gente estivesse falando de um processo comum. Então, acho que essa questão do alcance, ela é uma coisa muito legal. Eu acho que é o que mais me encanta, assim, como a gente consegue chegar a lugares que a gente não conseguia chegar antes do digital, antes da tecnologia. Eu acho que isso é, sem dúvidas, um dos principais pontos. Para a gente finalizar, você já comentou um pouquinho lá atrás de como seria esse futuro, mas também aproveitando agora, quando você fala em resultados, como você imagina que será a evolução do consumo em relação às expectativas do mundo e do consumidor conectado? Olha, tá até difícil de imaginar, né? Porque eu acho que as coisas estão acontecendo de forma tão rápida. A gente ficou realmente anos, né? Durante aí 10 anos num modelo, nos últimos 3 a gente se reinventou, e aí eu digo, né? O setor de seguros como um todo avançou bastante, e a gente consegue dizer hoje entregar coisas que a gente não achou que aconteceriam no passado. Mas olhando agora para a inteligência artificial, olhando para. Tem tanta coisa que pode acontecer e eu acho que de forma tão rápida que eu não ouso responder essa pergunta. Tô realmente curiosa, porque tudo que a gente previa que funcionaria de uma forma acabou acontecendo até de uma forma melhor, até de uma forma mais rápida, e eu acho que vejo de novo, tenho esperança de que de forma mais acelerada a gente vai conseguir acompanhar aí esse comportamento e impulsionado aí pela questão do nosso próprio órgão regulador estar muito envolvido em algumas discussões, em como realmente flexibilizar, como criar normas que façam com que esse setor que é tão regulado consiga encontrar caminhos e acompanhar esse desenvolvimento. Eu acho que isso é bastante importante aí da gente acompanhar nos próximos anos, mas realmente estou bem curiosa. Acho que com certeza vai ser, fico aqui imaginando, né,
que, por exemplo, a inteligência artificial pode proporcionar para a gente, assim, no sentido de trazer comparações, de facilitar a vida do cliente, de facilitar a vida da própria seguradora na questão de análise de sinistro, fazerem jornadas mais rápidas. Eu acho que claro que existe um ponto de preocupação ali, até onde, né, os dados, né, você usar a tecnologia, enfim, até onde você está invadindo um pouco a privacidade das pessoas também. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio, até onde a gente consegue ir, né, desenvolver e fazer o melhor uso disso sem estar ferindo nenhuma questão em relação à privacidade, em relação ao comportamento, porque eu acho que a gente encontrar o ponto ótimo nessa relação, eu acho que vai dizer bastante para a gente no futuro em como a gente consegue trazer realmente os ganhos dessa tecnologia para a nossa operação aí ao longo do tempo, né? Com certeza, a segurança é super importante, olhando nesse sentido, mas a gente está realmente num processo de evolução constante. E Mariana, você quer acrescentar algo mais? Fica à vontade. Não, eu acho que só realmente agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que uma pauta super, super relevante. Muitas coisas a gente já olhando, né, faz a gente refletir realmente de onde estávamos há um certo tempo atrás, onde estamos, e deixa a pergunta, né, aonde a gente vai chegar, que eu acho que é isso que a gente hoje tem dificuldade para responder, porque realmente cada dia que passa a gente percebe que temos novas soluções, né, eu acho que isso é muito bom quando a gente, nós aqui, né, empresas que são preocupadas com o bem-estar e entregar o melhor para os seus clientes, estarem acompanhando sempre esses movimentos para tentar fazer uso disso e levar para os seus clientes de forma estruturada, né, como a tecnologia pode nos suportar, como pode avançar, ajudar aí o desenvolvimento de novos produtos, novas soluções. Eu acho que é realmente sempre estarmos antenados aqui para poder levar sempre o melhor para os nossos clientes, que é o que realmente importa, né? Sem dúvida. Obrigada pela sua participação, Mariana. Saúde em Digital é um podcast da Doc24. Nos encontramos em breve no próximo episódio para seguir conectados com as novas tendências do setor.